Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, igreja do Senhor. Glória a Jesus. Convido você a se colocar de pé. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Aleluia. Eu quero que você abra a sua Bíblia num salmo extremamente conhecido, muitíssimo conhecido. Aleluia. Salmo 122. Eu gosto muito desse salmo. Pra falar a verdade, eu gosto muito do livro de Salmos. Essa tradução aqui é um pouco diferente, mas eu quero ler apenas o primeiro versículo. Aqui na King James aqui está escrito assim: fiquei feliz quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Em outras traduções, ou até na tradução mais tradicional, diz que alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você se alegra quando está chegando a hora do culto? Você fica animado quando é dia de culto? Como você fica quando está se aproximando o horário do culto? Aleluia. Agora que eu voltei a trabalhar, tenho que acordar cedo, geralmente na quarta e na sexta-feira. Quando dá tempo eu procuro até dar uma descansada de tarde, porque eu falei, eu preciso estar disposta na hora do culto. Eu preciso estar bem acordada, eu não posso ficar com sono, não posso ficar pescando na hora da palavra. E eu não quero estar cansada, porque na hora que quem estiver dirigindo o culto pedir para eu levantar, pedir para eu glorificar, pedir para eu acenar, para eu aplaudir, eu quero fazer isso com o meu melhor. Então se eu estiver muito cansada, eu sei que eu não vou conseguir oferecer tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu sei que Deus merece. Mas cansado ou não, nós precisamos ficar felizes em estar na casa do nosso Deus. Nós precisamos nos alegrar todo momento quando está chegando a hora do culto. Quando o Espírito Santo nos convida, mesmo cansado, vem me adorar. Vem prestar um culto agradável a mim, porque você não vai se arrepender. Quantas vezes, né, pastor Elinho, a gente já chegou aqui fisicamente acabado, exausto, irmão. A palavra exausto quer dizer assim que você já chegou no limite do seu corpo. O seu corpo chegou no estado de exaustão a ponto de você não querer nem comer. Você fala assim, meu Deus, eu vou comer porque eu estou com fome, eu vou tomar banho porque eu preciso. O nível de exaustão, que às vezes você fala assim, eu não quero comer, eu não quero nem tomar banho, eu só quero deitar e dormir. Mas o Espírito Santo nos trouxe aqui, e a gente veio, e aquele mover maravilhoso, a gente saiu daqui como se tivesse dormido por horas. O Espírito Santo renova não só o nosso espírito, ele renova também o nosso corpo físico. Creia, irmãos, Deus restaura. Deus é capaz de restaurar tudo. O espiritual, o físico, o mental, Deus restaura tudo. Aleluia. Preste o melhor culto para o Senhor nessa noite. Se alegre, porque você está na presença do seu Deus. Você está na presença do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis. Aleluia. Pai querido, nós queremos te agradecer por este momento glorioso. Eu verdadeiramente me alegro, Pai querido, por estar aqui com os meus irmãos. Verdadeiramente eu alegro, Pai querido, meu coração regozija-se, Pai, porque o Senhor me deu mais uma chance de poder oferecer um culto agradável a Ti. O Senhor, Pai querido, eu consegui, Pai querido, os meus irmãos conseguiram achar graça aos seus olhos. E por isso nós estamos aqui, porque o Senhor nos concedeu vida. O Senhor nos concedeu saúde, Pai querido. Eu quero te louvar, eu quero te engrandecer pela vida do meu irmão, pela casa do meu irmão, pela renda, Pai querido, que o Senhor tem proporcionado nesta casa, pela provisão que o Senhor tem derramado sobre este lar. Eu louvo e bendigo o teu santo nome, Pai querido, e em forma de gratidão a tua igreja glorifica e aplauda ao teu nome, Jesus. Ministério de louvor. Aleluia. Toda honra e toda glória seja dada a ti, Senhor.
Todo louvor, toda honra, toda glória, toda majestade seja elevada a Ti, porque o Senhor merece. Só o Senhor merece. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nós vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Se você usar a sua fé, você pode ver coisas maravilhosas. Aleluia. Você pode ver coisas maravilhosas. Contemple a glória do Senhor nesta noite, porque Ele está aqui. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor desceu neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor desceu neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Aleluia! Exalte a Ele, irmãos. Adore a Ele. Ei, não importa se a banda está completa, se a banda não está completa, você está aqui. Adore ao Senhor. Isso daí que você está usando é o instrumento de 10 cordas que o Senhor nos deu. Ei, adore ao Senhor nessa noite. Preste a Ele o culto que Ele merece. Você sabe o que você veio fazer aqui, então adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Aleluia. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Jesus. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor desceu neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor desceu neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me louvar no seu nome. Porque sinto o Senhor me louvar no seu nome. Porque sinto o Senhor me tocar. Aleluia! Adore. E se você der espaço, Ele vai te tocar. E Ele vai mudar aquilo que precisa ser mudado. Ele está neste lugar, meu querido. Adore a Ele porque Ele merece. Exalte a Ele porque Ele merece. Aleluia! Oh, Deus maravilhoso. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque
Exalte a Ele. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas O saber e o conhecer de Deus. Insondáveis teus juízos e teus caminhos. A Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, Adore pra sempre. Amém. toda glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Você pode declarar isso. A Ele a glória. Somente a Ele toda glória. somente a Ele toda glória. Só Ele merece ser adorado. Não existe nenhum outro Deus no céu, na terra, no inferno. Não existe outro Deus que possa e que mereça ser adorado como o nosso Deus. É o único que deve ser adorado. É o único que deve ser adorado. O Deus incriado,
mas é o Criador de tudo. O Criador de tudo, o Deus invisível. Deus que é invisível, mas é real. Aleluia! Deus invisível, mas real. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como o ar que você respira. E, irmãos, está na casa do Senhor, se alegre também em ofertar na casa do Senhor, porque isso é agradável aos olhos do seu Deus. Isso é agradável aos olhos do Senhor. Isso alegra o coração do Senhor. Um coração grato, um coração doador. E Ele já fala na sua palavra: melhor coisa é dar do que receber. Quem aqui tem prazer em dar presente? Eu gosto de ser presenteado, irmãos, de verdade. Quem não gosta, né? Quem não gosta de ganhar? Eu falo por mim, Fernanda. Realmente eu tenho muito mais prazer em presentear. Principalmente quando eu consigo dar aquilo que eu sei que a pessoa tanto quer. Como é gratificante você olhar o olhinho da pessoa assim, abrindo o embrulho e falando: meu Deus, eu queria tanto isso. Ai, você realizou o meu desejo. Você conseguiu alcançar aquilo que meu coração estava querendo. Como é gratificante ouvir isso de um amigo, ouvir isso do esposo, da esposa, é ou não é? O Senhor sente a mesma alegria. Vamos alegrar o coração do nosso Pai nessa noite. Não só hoje. Eu falo nessa noite porque a certeza que nós temos é agora, é o agora, né? Depois do agora, no além, como a Bíblia fala, a única certeza que nós temos é da Nova Jerusalém, é da nossa salvação. Mas aqui nessa terra, a certeza que nós temos é o agora. Então faça o seu melhor agora. Amém? Venha ofertar. Aleluia. Adore ao Senhor conosco nessa noite. E que a sua adoração suba como cheiro suave e agradável às narinas do Senhor. Porque Ele recebe. Aleluia. Aleluia, Jesus. Recebe a nossa adoração, Senhor. Eu te amo, ó Deus, e com minha voz adore a Ele, te adorarei, ó meu Deus. Você pode dizer isso? Declare. Entoarei. Adore ao Senhor, entoa Ele com seu louvor. E que seja doce, doce som. E que seja doce, doce som. Para quem? Aponta para cima. Para ti. É só isso, adora o Senhor conosco. Diga: eu te amo. Eu te amo, ó Deus, e com minha voz te adorarei, ó meu Deus. Eu te entoarei, entoarei sim com meu louvor.
mais uma vez. Que seja doce, doce som para ti. E que seja doce, doce. Que a sua vida seja um doce som. Que seja doce, doce. O seu ofertar. Que seja doce, doce som para ti. Aplauda o Senhor. Que a sua vida seja doce, um doce som aos ouvidos do Senhor. Que o seu ofertar seja em espécie, seja com a sua vida. Tudo que você fizer venha a ser um doce som para o nosso Deus. Amém? Aleluia! Deus é bom. Deus é maravilhoso. Aleluia! Deus maravilhoso. Nós já vamos entrar no momento da palavra, mas antes eu gostaria de fazer a oração de intercessão, amém? E eu quero agradecer aos irmãos que têm orado pela vida da minha prima Thalita. Hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, nós recebemos a notícia de que ela teve alta da UTI. Graças a Deus, 50 dias de internação. 50 dias de internação, ela estava já desenganada. Mas a gente serve um Deus que, olha, eu vou te contar, como diz um amigo meu, apóstolo Wanderson, esse Deus não é gente não. Esse Deus não é gente não, graças a Deus. Ele faz coisas extraordinárias. E a coisa mais linda é que a palavra tem poder, eu sempre falo isso. Ontem, a mãe dela estava orando em casa. E ela orou e falou, Deus, eu quero profetizar, Deus. Ela me contou, ela me mandou um áudio hoje de tarde, ela estava falando para mim. Eu orei, Fernanda. E eu profetizei. E eu falei, Deus, em nome de Jesus, até o final da semana que vem, até 10 dias, eu vou estar com a minha filha nos meus braços de novo. Isso só porque ela tinha recebido a notícia que 2 noites seguidas, a minha prima conseguiu dormir fora do respiradouro. E ela falou, eu creio, Deus, que em nome de Jesus, em no máximo 10 dias, a minha filha vai estar em casa. E ela falou assim, nossa, quando eu escutei esse áudio, essa ligação da médica hoje, eu caí prostrada. Eu agradeci tanto a Deus que eu acho que Deus ficou até de saco cheio de ouvir meu obrigado, Senhor. Eu acho que eu enchi o saco de Deus hoje de tanta gratidão. Eu chorei como eu chorei, Fernanda, e eu creio que em nome de Jesus, a minha filha vai estar em casa. Se Deus quiser, em menos de 10 dias, mas eu profetizei até 10 dias. Falei, amém. É isso aí. A gente precisa usar a nossa boca com poder. A gente precisa usar bem usadas as palavras que saem da nossa boca, porque elas surtem efeito no mundo espiritual. Elas ganham forma, viu? Aleluia. E eu peço que os irmãos continuem orando pela vida dela, para que ela tenha uma restauração completa, né? Porque as sequelas ficam e, infelizmente, são sequelas que não dá para prever. Mas o nosso Deus nunca faz um milagre pela metade, né? E eu creio dessa forma. Nós vamos continuar orando pelo Rodrigo, que segue internado, pela Isabelle e Ivani. Amém? Eu quero também aqui estender a oração por uma antiga vizinha minha. Cresci junto com as filhas dela. É o Ricardo que está aqui, é o Ricardo da Jurema, não é? É Rodrigo. Ah, verdade. Aqui está Rodrigo. Não, está Rodrigo internado por Covid-19. Eu estou de óculos hoje, eu estou lendo direitinho. Está Rodrigo. É Ricardo. É Ricardo? É Rodrigo mesmo? Amém. Mas a gente vai continuar orando pelo irmão Ricardo, amém? O filho da irmã Jureme, do irmão Luiz. Que está estável, né, pastor? Está estável? Está melhorando gradativamente, amém. E vai ter progresso aí, em nome de Jesus. Eu quero que os irmãos orem também pela Sueli. Sueli é uma antiga vizinha nossa, do bairro, lá onde minha mãe mora até hoje. E ela teve um AVC por conta de um aneurisma cerebral e ela está desenganada também. Mas
o controle da vida e da morte pertencem ao nosso Deus, amém? E nós vamos orar para que Deus restaure e que o Senhor faça conforme a vontade dEle, amém? Nós vamos orar então pelo Rodrigo, pelo Ricardo, pela Isabelle, pela Ivani, Thalita e Sueli, amém? E se você tiver mais algum pedido aí, apresente ao Senhor. Mesmo que você não tenha falado, a sua oração também tem poder, viu? Abra a sua boca e comece a declarar aí que o mal vai cair por terra em nome de Jesus. Deus querido, Deus santo, nós queremos, Pai querido, neste momento, interceder por essas vidas, Deus amado. Pedindo ao Senhor que repreenda o espírito de enfermidade, o espírito da morte, Pai querido, que em nome de Jesus, Pai amado, o Senhor possa mover o impossível, Deus querido, em favor dessas vidas, Pai querido, que foram apresentadas no Teu altar. Pai amado, se no meio da Tua igreja, porventura existe mais alguém que está apresentando outras pessoas, Pai amado, nessa oração, que o Senhor possa visitar, Pai querido, através desta oração. Sim, Pai querido, porque a Tua palavra diz que a oração da fé curará o doente. E nós oramos com fé nesta noite, Pai querido, porque nós cremos que o Senhor verdadeiramente levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Não foram algumas, Senhor, foram todas. E pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados. Então neste momento, Pai querido, nós oramos usando a nossa fé, porque nós reivindicamos, Pai querido, a cura que o Senhor conquistou para nós lá na cruz do Calvário. Nós reivindicamos agora e repreendemos todo o espírito de enfermidade, toda seta maligna que permeia no meio da Tua igreja, que permeia, Pai querido, no meio das nossas famílias, querendo roubar a nossa paz, querendo roubar a nossa saúde. Eu repreendo em nome de Jesus, que o Senhor possa repreender todo o mal, Pai querido, não importa de qual sorte seja, o Senhor é soberano sobre todas as coisas. O Senhor criou o bem e criou o mal. Portanto, Pai querido, tudo, absolutamente tudo está no controle das Tuas mãos, e nós cremos nisso. Por isso nós agradecemos ao Senhor, assim como o servo do Senhor nos ensinou, Pai querido, que nós precisamos suplicar agradecendo. Nós Te agradecemos porque eu tenho certeza que nós ouviremos testemunhos, Pai querido, para a honra e glória do Teu santo nome. Aplauda o Senhor, igreja. Aleluia. Aleluia. Pastor Elinho, por gentileza. Mais uma vez, o servo do Senhor vai ser boca da boca nessa noite. Está na condição de profeta. Está na condição daquele que vai liberar. Então, aleluia. Nós vamos orar pela vida do pastor. Amém? Você vai abençoar a vida do seu pastor nessa noite, para que nenhum mal possa chegar à sua tenda, para que nenhum mal possa atingi-lo no meio da pregação, como acontece às vezes. Isso acontece, irmão, são retaliações, mas o Senhor repreende. Amém? Estenda a tua mão para cá. Deus querido, Deus santo, nós abençoamos a vida do Teu servo, Pai. Pedindo sim, Pai querido, que o Senhor possa repreender toda sorte de maldição sobre a vida dele. Toda retaliação, todo contra-ataque que o inimigo possa lançar, Pai querido, antes, durante ou depois dessa ministração. Porque eu tenho certeza que o Senhor falará aos nossos corações. E nós pedimos ao Senhor que use a vida do Teu servo. Porque eu tenho certeza, Pai querido, que o Senhor já ministrou o coração dele. E da mesma forma o Senhor ministrará os nossos corações. Portanto, Pai querido, cuida, Pai amado, da mente, da voz, Pai querido, de todo o corpo, físico e espiritual. A mente em nome de Jesus, Pai querido, para a glória do Teu santo nome, Jesus. Aplauda o Senhor, igreja. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Os irmãos estão bem? Glórias a Deus, amém? Louvado seja Deus. Estamos aqui nesta quarta-feira abençoada para mais um pouquinho aprendermos do Senhor através da Sua palavra. Glórias a Deus. Eu creio que Deus Ele tem uma palavra para o meu e para o seu coração nessa noite. Como diz a pastora, Deus ministrou algo no meu coração. Eu quero passar ao coração da amada igreja, amém? Antes disso, eu quero fazer uma pergunta para você. Ou melhor, pergunta para o seu irmão, você conhece o seu Deus?
Pergunta para o outro também. Pergunta para ele se ele conhece o Deus que ele está nessa noite cultuando. Você confia no Deus que você serve? Amém? Louvado seja Deus. Você tem certeza que Ele tem os lemes em suas mãos, o controle do barco, o controle de tudo? Amém. Porque há momentos das nossas vidas que nós ficamos meio que desacreditados. Aonde vem a dúvida, aonde vem a incerteza. E isso a gente sabe que é uma investida de Satanás contra as nossas vidas. E não estou criticando não, isso aí é todos nós, amém, irmãos? Porque um dos alvos principais de Satanás, sabe qual que é? É a nossa fé. Alvo principal de Satanás é a minha e a sua fé. Porque a Bíblia diz, qual é a vitória que vence o mundo? É a nossa fé. Então, logo, se Satanás conseguir alvejar a nossa fé, a minha ou a sua fé, ele já ganhou a batalha. Por isso que no livro de Efésios capítulo 6 diz sobre a armadura de Deus. E tem um detalhe quando ele fala, né, sobre o escudo. Ele diz assim, embraçando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno e permanecer firme. Olha só. A espada é um instrumento de ataque, amém? E nós atacamos, né? A palavra de Deus representa espada também, corta, espada de 2 gumes, que é apta para discernir os pensamentos, os sentimentos, intenções do coração do homem. Mas, muitas das vezes, nós somos contra-atacados pelo mal, pelo inimigo das nossas almas, e nós precisamos aprender a usar o escudo da fé. Porque os dados inflamados nada são do que flechas com fogo, que vem para nos atingir. Talvez ele não consiga te tocar, mas ele consegue lançar um dardo com fogo. E muitas das vezes, se ele atingir a minha fé e a sua fé, ele ganhou a batalha. Mas cada vez que nós viemos para a casa de Deus e ouvimos a palavra do Senhor, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Nós somos fortalecidos no Senhor. E cada vez mais que nós ouvimos a palavra de Deus, não só ouvimos, mas praticamos, o inimigo ele vai perdendo a sua força. E ele não tem como nos atacar de uma forma que ele venha atingir a nossa fé, porque a nossa fé estará bem protegida com o escudo da fé. Quem entendeu, diga amém. Os irmãos estão animados, amém? Você tem escudo da fé? Então dá aplauso para o Senhor aí, aplauda ao Senhor, glorifica ao Senhor. Aleluias! Porque nessa noite nós viemos aqui para que a nossa fé seja mais um pouco edificada. Aleluias! Abre a sua Bíblia comigo no livro de Mateus. Abra melhor, no Evangelho segundo escreveu Lucas, São Lucas. E a gente vai ler algo, eu creio que já é conhecimento da maioria dos cristãos, até daqueles que não são cristãos, mas é um ensinamento de Deus. Foi um ensinamento de Deus para os discípulos, naquele momento, os apóstolos que ali estavam, e será um ensinamento de Deus para nós também, os discípulos do Senhor, que estamos aqui hoje, em nome do Senhor Jesus. São Lucas, capítulo 8, no versículo 22. Glórias a Deus. Quem achou, glorifica ao Senhor. Aleluia. Está fraquinho, mas amém. Quem achou, glorifica o Senhor. Aleluia. Dá-lhe leitura para ganharmos tempo. Está escrito assim: e aconteceu que num daqueles dias ele entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. Eles partiram, e enquanto eles navegaram, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, perecemos. E ele levantou-se, repreendeu o vento e a fúria da água,
e cessaram e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, atemorizados, se maravilharam, dizendo uns aos outros: quem é este, que até os ventos e a água ordena e lhe obedecem? Até aqui, amém? Quem entendeu, glorifica ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Aleluias! Pela sua palavra, louvado seja Deus. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Curva a sua fronte e ouça esse louvor comigo em nome do Senhor Jesus. Medita. E a partir do momento que você for entendendo, você vai glorificando a Deus. Porque Deus, Ele vai falar, já falou diretamente através dessa leitura, mas vai falar ainda mais conosco em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. É outra pasta. Glórias a Deus. Vai glorificando a Deus, igreja. Vai adorando aquele que vive e reina para todos sempre. Vai exaltando Ele, está aqui neste lugar, nessa noite. Glórias a Deus. Respire fundo, tenha calma nessa hora. Não é gritando que o vento vai embora. Não é a força humana que te faz vencer. É na fraqueza que Deus mostra o seu poder. Seguir a Cristo não isenta sofrimentos, mas traz a paz que excede todo entendimento. Somente a fé será capaz de explicar todo o processo bem no meio desse mar. Quem te chamou pro outro lado atravessar está quietinho te ensinando a confiar. A tempestade interna aqui se vê. É o cenário para o Senhor aparecer. E nessa hora sempre alguém irá falar. Mas quem é esse que acalma o vento e o mar? Pode o mundo estar contigo nesse barco, mas só Jesus te faz chegar do outro lado. Seguir a Cristo não isenta sofrimentos, mas traz a paz que excede todo entendimento. Somente a fé será capaz de explicar todo o processo bem no meio desse mar. Quem te chamou do outro lado atravessar está quietinho te ensinando a confiar. A tempestade eterna aqui se vê. É um cenário para o Senhor aparecer. E nessa hora sempre alguém irá falar. Mas quem é esse que acalma o vento e o mar? Oh, aleluia. Pode o mundo estar contigo nesse barco,
Jesus te faz chegar do outro lado. Aleluia, glórias ao Senhor, aleluia. Aleluia, Jesus está no seu barco, irmão. Aleluia, glórias a Deus. Aplauda o Senhor, aleluias. Glórias a Deus, aleluias. Oh, glórias. Glórias a Deus, amém, irmãos? Amém, irmãos? Os irmãos estão aqui hoje? Aleluias, amém. Porque é bom quando você tem um retorno da resposta, né? Glória a Deus, amém, né? Não que isso seja importante ou que venha invalidar aquilo que Deus vai fazer ou quer falar, mas nos incentiva aqui, enquanto estamos aqui em cima, para trazer algo da parte de Deus ao seu coração, amém? Louvado seja Deus. Deus já ministrou ao meu coração, creio que já está ministrando ao seu. Aleluia. Nessa instância, Jesus, depois de orar, o ministério de Jesus foi um ministério muito tremendo na terra. Foram 3 anos, a qual Jesus aqui na terra, ele fez grandes obras, aleluia. Jesus, ele curou, Jesus, ele libertou, Jesus, ele multiplicou pães e peixe, restaurou, ressuscitou. Jesus fez coisas tremendas, pregando o evangelho, aleluia. Nós sabemos que o evangelho é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Então Jesus fez uma obra tremenda aqui na terra. Ele veio 100% homem, aleluia, e 100% filho de Deus, a qual tinha uma conexão direta com o Pai, aleluia, do seu trono, e aonde o Pai tinha prazer nele pela sua obediência. E muitas das vezes nós vemos, até mesmo no momento em que Jesus é batizado no Rio Jordão por João Batista, quando vem uma voz do alto, depois que desce em forma corpórea de uma pomba, o Espírito Santo sobre Jesus, e diz: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. E Jesus, ele foi obediente, irmão. E a Bíblia diz que obediente até a morte, e morte de cruz. Ele veio não para ser servido, ele veio para servir. Aleluias. E nós estamos aqui hoje porque ele tem nos servido, amém? Aleluia. Jesus tem me servido, ele tem te servido. E quanto mais nós trabalhamos para Jesus, aleluias, mais ele nos serve, aleluias, mais o Pai nos serve. Jesus disse: alguém me serviu, o Pai o honrará, abençoará, aleluias. Então Jesus, ele deixa um legado, e é o legado que nós, como pequenos Cristo, como cristãos, devemos seguir, né? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aleluias. E é isso que nós, quanto igreja, temos aprendido e temos feito. Louvado seja Deus. A palavra diz que depois de muitas obras e de orar bastante, Jesus, ele dá uma ordem para os seus discípulos e diz: olha, entremos no barco e passemos para o outro lado da margem do rio. E eles entraram em obediência à voz de Jesus Cristo, fizeram conforme Jesus Cristo havia mandado. E eles entraram no barco e começaram a navegar. A palavra diz que, na verdade, ali não era nem o mar, era o rio de Genezaré, né? Era um lago de Genezaré, mas conhecido como o Mar da Galileia. E eles estavam ali caminhando
navegando naquele barco tranquilamente. Jesus, ele tinha uma missão do outro lado. E Jesus diz: entremos e passemos para o outro lado. Aleluias! E a palavra diz que eles estavam navegando tranquilamente. Estava tudo tranquilo. Jesus cansado fisicamente, porque também estava ali em forma de homem. E depois de grandes obras, eu acredito que o sol escaldante daquele lugar, Jesus estava cansado fisicamente. Então Jesus entrou no barco e ele foi descansar ali. E Jesus está descansando no barco. Mas a palavra diz que de repente sobreveio uma grande tempestade. Uma tempestade de vento. E muito forte, irmão. E essa tempestade começou a balançar o barco. Essa tempestade começou a balançar o barco. E a tempestade com o vento começou ali a fazer com que a água no balanço do barco entrasse dentro do barco. E nessa instância os discípulos já estavam apavorados, estavam com medo. E eles esperaram ali alguns momentos, mas a situação ficava a cada momento mais agravante. E a água começou a entrar no barco, e o barco balançando, mas balançando muito. A palavra diz que eles começaram a ficarem apavorados, e ali tinha homens que eram profissionais da pesca. Pedro, Tiago, João. Homens que conheciam de mar, homens que estavam acostumados com pescaria. E talvez em toda a sua trajetória como pescadores, eles não tinham ainda tido uma experiência com aquela fúria naquele mar. Algo talvez sobrenatural, algo vindo talvez da parte do inimigo. Principados e potestades, segundo os estudiosos, têm poder sobre fenômenos naturais. Mas acima dos principados está o Senhor Jesus. Aleluias! A Bíblia diz: o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus lombos. E o seu nome será, aleluias, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O principado estava sobre os seus lombos. Ele é o príncipe dos príncipes. Hoje ele é o rei dos reis. Aleluias! Mas naquela instância Jesus estava em forma de homem, estava ali naquele barco dormindo. A palavra diz que os discípulos apavorados foram até Jesus e começaram a acordar Jesus. Jesus, não importa que pereçamos. Aleluias! E a palavra diz que o Senhor Jesus, ele se levanta bem tranquilamente. Aleluias! E os discípulos ficaram olhando. O que Jesus poderia fazer ali? Ele não tinha intimidade com nós. Ele não era marinheiro. Por que eles chamaram Jesus? O tema dessa pregação, irmão, hoje eu quero colocar um tema. É aprendendo com as tempestades. Olha para o irmão. O tema dessa pregação hoje é aprendendo com as tempestades. Aleluias. Glórias a Deus. Tem tempestade que vem sobre a nossa vida para nos ensinar, irmão, e a reconhecer que tem um que está no controle de todas as coisas. Tem tempestade que vem sobre as nossas vidas para nos ensinar a realmente confiar naquele a qual está no nosso barco, e o seu nome é Jesus. Tem tempestade que vem em nossas vidas para dizer para nós: olha, aquieta-te. Aquieta-te. Ele está no controle. Nós lemos aqui no domingo, e eu gosto muito, Salmo 46, quando diz ali, antes do versículo 10, versículo 9 e 8, o Senhor é o Senhor das guerras, e faz cessar as guerras até os confins da terra. Corta o arco, quebra a lança, destrói os carros do inimigo no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações,
serei exaltado sobre a terra. Aleluias! Aleluias! Glória a Deus! O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quem crê assim, aplauda nessa noite o Senhor. Começa a glorificar, porque o Senhor já está falando comigo e contigo nessa noite. Eu não sei como está a sua vida. Talvez você está passando por tempestades. Talvez já passou por algumas. Mas cada tempestade que nós passamos está nos preparando para que as próximas sabemos lidar com mais paciência, com mais calma, sabendo que o Senhor está no controle das coisas, que Ele não perdeu o controle. Aleluias! A palavra diz que Jesus se levantou, Ele foi até a proa do barco, e os discípulos ficaram olhando, será que Ele vai pular no mar? E vai nos deixar? Talvez eles pensaram isso. Jesus estava ali naquela proa e o barco balançando e o vento fazendo assim, ó. E as ondas. E os discípulos amedrontados. Existem tempestades, irmãos, que nos deixam às vezes amedrontados. Aleluias. Tem hora que parece que a gente vai perecer, não parece? Tem hora que parece que Jesus está dormindo, que Ele se esqueceu de nós. Olha o que diz a palavra do Senhor, aleluias. Pode uma mãe se esquecer do seu filho que saiu do seu ventre e que ainda mama, mas diz o Senhor, eu não me esquecerei de ti, porque nas palmas das minhas mãos eu te escrevi, tu és meu. Aleluias. Jesus levou aqueles homens para aquela viagem, mas Jesus, Ele tinha o intuito de testar a fé daqueles discípulos. Muitas vezes Jesus está provando a minha e a sua fé. Deuteronômio no 36, se eu não me engano, diz assim, vou te levar para o deserto para te provar, para que eu saiba o que está no seu coração. Em Salmo diz, o Senhor prova o justo. E será que se o Senhor estiver nos provando, será que seremos aprovados pelo Senhor? Será que se a tempestade começar a bater, o vento forte, começar a bater contra o nosso barco, será que a gente vai pular do barco? Será que a gente vai murmurar, blasfemar, reclamar? Desdenhar do nosso Deus? A palavra diz que o Senhor estava dormindo. Aleluias. Aleluias, Ele estava ali dormindo. E os discípulos chamaram o Senhor Jesus. Mas aquele chamar, entenda isso, não foi um chamar de fé, irmão. Diga, não foi um chamar de fé. Foi tipo colocando Jesus na parede. Tipo alguns irmãos fazem. Se o Senhor não fizer, eu rasgo a Bíblia. Se o Senhor não fizer, eu como a Bíblia. Quem sou eu e quem é você? Para tentar ou pensar que a gente consegue colocar Jesus na parede. Jó tentou, o Senhor diz, aonde estava tu, Jó? Quando eu colocava os firmamentos nos seus lugares. Fala se tu tens conhecimento. E o Senhor faz uma alusão às ondas empoladas. A Bíblia diz que existem, a Bíblia não diz, a gente já sabe disso, apenas assistindo a alguns campeonatos de surf, a gente vê que existem ondas, apóstolo. Apóstolo é surfista. Quantos metros? 8 metros. Onda de 9 metros, é assustador, irmão. E até mais. Mas no capítulo 38 de Jó, o Senhor faz uma alusão às ondas empoladas, aquelas ondas que vêm como se vai levar tudo à sua frente. E o Senhor diz assim, ó, até aqui virá, e não mais adiante. Aqui se quebrará o orgulho das suas ondas empoladas. Então a onda vem, mas quando ela chega no mar, ela faz assim, ó. Ela quebra. Aí faz assim, ó. Até aqui. Depois volta.
Ela vem empolada. Se passar é tsunami. E se for tsunami é com permissão de Deus. Aleluias. Deus, ele tem controle. Ele estava dizendo para Jó, ele diz assim, olha, até aqui virá e não adiante. Aqui se quebrarão o orgulho das suas ondas empoladas. Deus tem um controle de todas as coisas, irmãos. Ele não vai permitir que a gente seja tentado além daquilo que nós podemos suportar. Antes, com a tentação, ele provém a porta de escape. Então descansa. Descansa no Senhor. Aleluias. Descansa no Senhor, Ele tem o controle do leme em tuas mãos. Ele tem tudo em tuas mãos, todo o controle, todo o poder está em suas mãos. Glórias a Deus. A palavra diz que aquele chamar não foi um chamar de fé. E se nós lermos a gente vai entender. Senhor, Senhor, acorda. Oh, não importa que pereçamos. Em outras palavras, o bicho está pegando, o Senhor está dormindo. Como é que pode? Não foi um chamar de fé. Vamos chamar Jesus. Vamos clamar a Ele. Vamos pedir para Ele que Ele vai fazer o impossível. Ou seja, Ele é o Deus do impossível. Não foi isso não, irmão. Foi uma intimidação. E assim às vezes a gente quer fazer. Pela aflição. Dos problemas. Aí vai a pergunta, você conhece o Deus que você serve? Você confia no Deus que você serve? Se você confia, aquete o seu coração. Aquete a sua alma. Quando você clamar ao Senhor, clame com fé. Jesus levantou e diz, homem de pequena fé. Por que duvidastes? Foi essa a palavra do Senhor Jesus. E depois ele foi para a proa do barco. E o vento furioso. A onda. Raio. Trovão. E Jesus faz assim, ó. Aquieta-te, mar. Aquieta-te, vento. E a palavra diz que estava assim, ó. Fez assim, ó. Receba a brisa aí, ó. Receba o refrigério. Receba a paz. A paz que excede todo entendimento. Aleluias. Receba na sua alma nessa noite. Aleluias. Porque Jesus está no barco. E aqueles homens ficaram atônitos, apavorados, começaram a olhar um para o outro, apóstolo. Ele estava acostumado a ver um Jesus que cuspia no chão, fazia lodo, untava os olhos do cego, o cego enxergava. Ele estava acostumado a ver um Jesus que pegava o coxo ali, tocava na sua perna e o coxo saía andando. Ele estava acostumado a ver o mudo e Jesus dizer, Efatá, e o mudo começava a falar. Ele estava acostumado a ouvir um surdo e Jesus colocar os 2 dedos na orelha do surdo, no ouvido, e o surdo voltar a ouvir. Aleluias. O cego voltar a enxergar. Aleluias. Ele estava acostumado com isto. Mas quando Jesus falou com o vento, quando Jesus falou com o mar, aleluias, eles olharam um para o outro e perguntaram, quem é este? Quem é este? Que até o vento e o mar, ele fala e lhe obedecem. Este é o Deus que você serve, irmão. Será que você pode glorificar? Será que você não está entendendo? Quem é este? É o Senhor, o Filho de Deus, o Criador dos céus e da terra. Aleluias! No princípio ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo é um Deus. Sem ele nada que está feito se fez, diz a palavra do Senhor. Mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós e assumiu forma de servo. E ele estava aqui servindo e ele estava aqui ensinando aos seus discípulos uma grande lição. Aprender com as tempestades. Aleluias. Aprender com a tempestade. Não se acostume com o seu Deus. Ele é tremendo.
Aleluias. A palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer, porque Ele é tão grande, irmão, que a gente não vai conhecê-lo ainda nessa terra. Mas chegará o tempo que estaremos diante dEle e o conheceremos como dEle somos conhecidos. Aleluias. Aleluias. Estaremos face a face com o Mestre. E o conheceremos como dEle somos conhecidos. Aleluias. Houve uma palavra de ordem ali. Entremos e passemos para outra margem. Se Jesus falou, irmão, a lição que está aqui está falado. Amém? Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, vai se cumprir. Aleluias. Haja o que houver, vai se cumprir. Aleluias. Aconteça o que acontecer, vai se cumprir. Sache, bianereba, subiandai. Negeniha soreba, xerga. Anaga, stigiandarabia. Aleluias. Antes que houvesse luz, eu sou. E ninguém há que possa livrar da minha mão. Operando eu, quem impedirá? Interrogação, uma pergunta. Quem impedirá o agir de Deus? Tempestade, furacão, vendaval, tsunami, coronavírus. Quem vai poder impedir a ação do Senhor? Operando Ele, quem impedirá? Aleluias, ninguém pode impedir o agir de Deus. E naquele momento aqueles discípulos conheceram mais um pouco do seu mestre. Eles começaram a entender, sim, esse realmente é o Filho de Deus. Não tem como falar com a natureza dessa forma, não tem como alguém obedecer a natureza, obedecer a sua voz. E ele não gritou, e ele não berrou, não. Ele falou, aquieta-te. E assim nessa noite, eu não sei como você chegou aqui. Aleluias, eu não sei quais os problemas que você tem enfrentado, você também não sabe os meus, mas eu quero te dizer que nós temos um Deus, aleluias, que Ele está no nosso barco, e se Ele está no meu barco, e se Ele está no seu barco, tenha certeza disso, o seu barco não vai afundar, aleluias, não vai afundar, pode balançar, mas não vai afundar. O fato de Jesus está no nosso barco, irmão, não quer dizer que nós não passaremos por aflições, por tribulações. Seria uma mentira, porque nem ele disse isso. Em João 16, ele diz dessa forma: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluias, Evangelho de João 16:33. Tenho-vos dito isso, para que me tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, não desanime. Não perca a fé, aleluias. Não pule do barco, aleluias. Não pule do barco, irmão. Não murmure. Não reclame. Aleluias. Apenas ore, apenas clame, apenas confia, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Pular do barco não é opção para aquele que crê que Jesus tem poder para acalmar a tempestade, para acalmar vento forte. Pular do barco não é, aleluias, atitude de fé, chamar Jesus de qualquer jeito, como se Ele estivesse dormindo, aleluias, e como se Ele não estivesse ligando. Também não é fé. E durante muito tempo, pastora Sandra, eu fiquei perguntando, mas como é que Jesus está dormindo naquela tribulação toda? E às vezes a gente perde a fome, a gente perde o sono. Não é assim? Os problemas começam, a água começa a entrar dentro do barco, e a gente começa a perder a fome, perde o sono, perde a vontade de fazer as coisas, perde a vontade de até servir a Deus, de fazer a vontade de Deus. Aleluias. A resposta é: fortalecei-vos no Senhor
e na força do seu poder. Eu sei que eu estou falando para homem e mulher igual eu, limitado, ser humano. Não estou falando para super crente, super homem, nem mulher maravilha. Não estou falando para homem e mulheres dependentes do poder de Deus. Não tem ninguém com a cueca em cima da calça aqui em cima. Não tem não, irmão. Somos dependentes do poder de Deus. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Ele manda dizer: digo fraco, eu sou forte. Se te mostras fraco no dia da tua angústia, quão pequena é a sua força. Nessa noite, irmão, vamos fortalecer o Senhor e na força do seu poder. E nós vamos vencer todas as nossas lutas, todas as nossas dificuldades, porque Jesus está no barco. Eu ficava me perguntando como Jesus dormia. E eu tenho aprendido a dormir igual Jesus. Tem coisa que se você não consegue resolver, irmão, você só apenas ora, coloca na mão do mestre e vai dormir. Está na igreja? Coloca no altar e adora. Dá glória a Deus, dá aleluias. Exalta, diz: é isso mesmo, Jesus, eu estou entendendo, o Senhor está falando comigo. Começa a manifestar alguma coisa. É assim que a gente começa a entender e a receber de Deus a força. Aleluias! E aí eu comecei a prescutar, pastor Elton. Eu falei: meu Deus, que coisa. E um dia, lendo Salmo 4, verso 8, está escrito assim: em paz eu me deito, em paz pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Aleluias! Jesus estava dormindo, estava como homem na terra, mas o Pai estava atento, olhando assim, olhando o seu filho, aleluia, dizendo: olha, o inimigo está ao derredor, para mim, como leão, buscando a quem possa tragar, mas ao redor daqueles que temem ao Senhor, estão acampados os anjos do Senhor, e o inimigo não consegue tocar, porque os anjos do Senhor estão a proteger, aleluias, e o Senhor dará ordem aos teus anjos, ao meu e ao teu respeito, aleluias. E quando o Senhor está trabalhando, irmão, não tem demônio que impeça, não tem principado, não tem potestade, não tem nada, não tem Exu Tranca-Rua, não tem Zé Pilintra, não tem demônio das trevas que possa impedir o agir de Deus, não tem ninguém mais poderoso do que Ele, aleluia, não tem ninguém que possa medir força com o nosso Deus, aleluias. Estes homens tiveram uma grande lição com o Senhor Jesus, tiveram uma grande lição com o Mestre. E a palavra diz que, em outra circunstância, a gente vai aprendendo com as tempestades, amém? E cada tempestade que a gente começar a realmente tirar lição dela, a gente vai ficando mais preparado, mais escaldado. Mas teve outra circunstância, e numa delas Jesus disse: vão na frente, pega o barco que eu vou dar uma orada ali. Vou lá no Monte da Luz fazer uma oração. Daqui a pouco eu encontro com vocês. Aleluias. E a Bíblia diz que quando deu a 4ª vigília, aleluias, eles estavam ali em aflição. Aleluias. Tempestade de novo. Diga: tempestade de novo. Vento forte. E eles estavam ali numa aflição terrível, numa angústia terrível, o barco também balançando, e eles achando que iam morrer, e agora Jesus não estava ali presente, aparentemente. Jesus não estava aparentemente. E eles começaram a gritar: vamos morrer, e aí não tinha quem acordar. Mas de repente vem sobre as águas andando Jesus na direção. Eles clamaram, mas Jesus estava longe, mas Jesus ouviu. Será que aquele que formou os olhos não enxergará? Será que aquele que formou o ouvido não ouvirá? E eles clamando e Jesus caminhando na direção deles. De repente eles olham: um fantasma, e acharam que Jesus é um fantasma, irmão. Tem hora que a gente, no meio da tribulação, a gente vê só problema. A gente não consegue ver a mão de Deus no meio da tribulação. Tem hora, e a mão de Deus não está encolhida para que não possa abençoar, mas está estendida para nos abençoar. Os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, mas estão abertos para nos ouvir. E Jesus já tinha ouvido aqueles homens, já tinha ouvido o clamor deles,
E Jesus caminhando. E ele achando que Jesus era um fantasma, pastora. E Jesus, não tem mais, sou eu. Sou eu. Não tem mais. E o mais ousado, Pedro, mestre, se é tu, faça que eu vá ter contigo sobre as águas. Jesus, gostei. Pode vir, Pedro. Pode vir, Pedro. E Pedro sai do barco, irmão, e coloca o primeiro pezinho na água, coloca o segundo e começa a olhar ao mestre, aos olhos do mestre, e começa a caminhar em direção a Jesus, e ele começa a caminhar e começa a se maravilhar. Aleluias, porque andar sobre as águas é andar sobre o sobrenatural, é andar acima dos problemas, é andar acima das circunstâncias, é andar acima das dificuldades, isso é andar sobre as águas. Mas de repente, passou um cardume de peixe, apóstolo. E aí Pedro já olhou, aí uma ondinha já veio mais forte embaixo dos pés, e Pedro tirou os olhos de Jesus. E sabe o que aconteceu? Começou a afundar. Começou a descer nas águas. Ele tirou os olhos de Jesus, começou a olhar para o peixe, começou a olhar para as ondinhas, começou a olhar para o vento. Irmão, quando a gente tira os olhos de Jesus e começa a olhar para o problema, a gente começa a submergir. A gente começa a afundar. Mas Pedro clamou, mestre, ajuda-me. E o Senhor foi lá, pegou nas mãos de Pedro e diz, homem de pequena fé, por que duvidaste? E entraram no barco novamente. Estou falando para homens e mulheres nessa noite aqui, nessa igreja. Olha a responsabilidade daquele homem, Pedro. Pensa comigo, Carlos. Se Pedro não olhasse para a ondinha, não olhasse para o cardume de peixe, não olhasse para o vento e chegasse até Jesus, o que não ia acontecer naquele lugar? Ele ia motivar Tiago, João, Bartolomeu, ia ser uma festa em cima daquela água, irmão. Porque ia motivar. Ele ia motivar aqueles homens a saírem no barco também. Aleluias! Mas Pedro afundou. Pedro estava também tendo uma lição ali. Não tire os olhos de Jesus. Não olhe para a circunstância. Aleluias! Jesus estava ensinando na segunda tempestade. Jesus estava ensinando também os seus discípulos. Isso serve para mim e para você. Nós temos a responsabilidade com a nossa família. Se a gente tirar os olhos de Jesus, nós vamos afundar. E a nossa família também vai afundar. E nós não vamos motivar a fé dos nossos entes queridos, dos nossos familiares. Eles não vão ter a mesma fé para seguir ali, para olhar e falar assim, olha, o meu pai que é um servo de Deus, em meio às dificuldades ele tem caminhado sobre as águas, tem andado, ele tem olhado a minha mãe que é uma serva de Deus, oh, aleluia, o meu tio que é um servo de Deus. Nós temos a responsabilidade, irmão, de continuar olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A palavra diz que Pedro, ele parou, e Pedro voltou com Jesus novamente. Mas Jesus também acalmar aquela tempestade. Olha, a responsabilidade está sobre nós, irmão. A responsabilidade de continuar andando sobre as águas. Com fé no nosso Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que nessa noite, irmãos, que nós venhamos aprender com as tempestades. Eu tenho aprendido com as minhas. Que você tenha aprendido com as suas. E que nós venhamos, em nome do Senhor Jesus, saber que as aflições desse mundo não se compara com a glória vindoura. Aleluias! A nossa leve e momentânea tribulação traz para nós um peso eterno de glória. Aleluias! Nós não vamos parar. Jesus disse que nós vamos chegar na Nova Jerusalém.
Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Passaremos por aflições, passaremos por angústia, mas passaremos. Quando andares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando andares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti, porque eu sou contigo. Aleluias! Continua olhando para Jesus, continua andando pela fé. Aleluias! Muitas são as aflições dos justos, diz a palavra, mas o Senhor os livra de todas. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Charles Spurgeon, ele escreveu uma frase que ficou marcada, e muitos pregadores citam essa frase, que é essa frase aqui que eu vou dizer agora. Aqueles que mergulham no mar da aflição trazem pérolas raras para cima. O príncipe da pregação trouxe essa mensagem para os nossos corações, vinda do coração de Deus para os nossos corações. Não tenha medo de mergulhar no mar da aflição. Você não estará mergulhando sozinho. Aleluia. O barco representa a minha e a sua vida. Os discípulos representam a nossa família, os irmãos da igreja. A tempestade, o vento representa os problemas. A água entrando dentro do nosso barco pode representar problemas também entrando na nossa vida. A tempestade, o vento tentando virar a nossa vida de cabeça para baixo. E Jesus, o nosso barco, representa a solução dos nossos problemas. Jesus está no nosso barco, irmão. Se Jesus realmente está no seu barco, pode descansar. Fique em paz. O primeiro barco representa, quando chamaram Jesus, representa a oração. O segundo barco, quando eles começaram a gritar, a clamar, representa o clamor daqueles que precisam do socorro do Senhor. E a palavra diz que o Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia e no momento da tribulação. Por mais que pareça que Ele está distante, Ele está perto. Por mais que pareça que Ele está dormindo, Ele está bem acordado. Tem anjos vigiando ao Senhor. Pega a palavra do Senhor, passemos. Se Ele disse passemos, Ele está dizendo, eu estarei contigo. Ele não diz passa, Ele disse passemos. Quer dizer juntos, significa estar juntos. Então Jesus está conosco, irmão. Jesus está conosco, irmã. Confia, descansa no Senhor. Faça a sua parte, sim, mas deixa Ele fazer a parte dele. Curva a sua fronte em nome do Senhor Jesus. Fale com Deus, agradeça a Ele. Porque Ele está no seu barco. E pode ter certeza que essa tempestade ela vai passar. E virá uma grande bonança. Aleluias, virá calmaria, virá paz. Aleluias. Jesus está no controle. Jesus está no controle. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Glórias ao Senhor. Pai querido e amado Deus, nós te agradecemos, Pai, porque entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, Pai, e sabemos que o Senhor cuida de nós, o Senhor não nos abandona, o Senhor não se esquece de nós, o Senhor tem, Senhor Deus, nos livrado, tem nos guardado, o Senhor tem provido com as nossas necessidades, o Senhor tem nos direcionados através do Teu Espírito Santo. Somos gratos, Senhor Deus, e queremos continuar, Senhor Deus, confiando no Senhor, Pai. Não deixe que nada venha tirar a nossa fé, Pai. Que nós não venhamos permitir que o inimigo, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, desviar o nosso olhar da Tua palavra. Senhor Deus, a Tua palavra que é viva e eficaz, Pai. A Sua palavra que é mais cortante que espada alguma de 2 gumes, que é apta para discernir, Senhor Deus, os sentimentos, as intenções do coração do homem. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, que venhamos sair daqui, Pai, confiantes, Pai, que o Senhor está no barco e que o Senhor, no momento oportuno, na hora certa, Pai, o Senhor vai se levantar para acalmar a tempestade, Pai, e a bonança virá sobre as nossas vidas. Abençoa cada lar, a cada família aqui representada, abençoa a cada irmão e a cada irmã que aqui está, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Abençoa a Tua igreja, Pai, para a glória do Teu santo nome, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor e glorifica o Senhor. Aleluias. Louvado seja Deus. Agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus.
Aleluia. O pastor já orou. E eu vou apenas impetrar a bênção apostólica, amém? Desse salmo que ele leu aqui no domingo, ele ressaltou hoje, tem um versículo que fala muito ao meu coração. E é só um complemento daquilo que Deus já usou ele para falar aqui, né? O versículo 5. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Aleluia. Deus está no barco. Jesus está no barco. Ele não vai a pique, não. As situações podem até ser controversas, mas Deus está no controle de tudo. Deus é bom. Aleluia. Estenda suas mãos. Nós estaremos aqui na sexta-feira, amém? No nosso culto de oração, às 8 horas. Os irmãos, venham. Os irmãos que podem, venham orar. Está sendo uma bênção os cultos de oração. Deus tem derramado coisas maravilhosas. Deus tem nos visitado poderosamente, irmão. Eu convido você que quer começar a ter experiência com Deus, vem orar. Vem orar. No domingo nós teremos o nosso culto da família, às 18 horas. Convide alguém. Convida só para assistir a live, não. Convida para estar aqui também. Amém? Deus é o Deus de perto, é o Deus de longe, mas que bom é quando a gente fica em união. Amém? Que o Senhor... Eu já ia orar de novo, meu Deus. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre as nossas vidas, hoje e amanhã e até o dia do arrebatamento. E a igreja diga amém. Amém, que assim seja.